da prefeitura dizendo, amigão, ó, ou você divide esse imóvel, você constrói, senão nós vamos aplicar a pena da desapropriação. Falhando essas duas tentativas, há uma terceira antes, de desapropriar. Uma terceira, que é a aplicação do IPTU progressivo no tempo. Aplicação do IPTU progressivo no tempo. Esse IPTU progressivo no tempo tem alíquotas que crescem ano após ano. Se o imóvel não for utilizado, for subutilizado ou não edificado. Esse IPTU progressivo no tempo tem alíquota máxima de 15%. E essa alíquota máxima só pode ser aplicada durante o período de 5 anos. Não posso passar de 5 anos na aplicação desses 15% de IPTU, que é uma alíquota muito alta. Então, guarde. São 3 as providências que o município deve adotar antes de fazer a desapropriação. E as 3 têm que ter falhado. Exigência do adequado cumprimento da função social, ordem de edificação e parcelamento compulsórios e IPTU progressivo no tempo durante 5 anos com alíquota máxima de 15%. Se tudo isso falhar, se essas 3 tentativas forem frustradas, só então é que o município pode fazer a desapropriação sancionatória, pagando indenização em títulos da dívida pública. Cuidado com isso, hein? O município constatou descumprimento da função social da propriedade urbana, não pode desapropriar direto. Tem que fazer prova do cumprimento dessas 3 condições anteriores à solução drástica da desapropriação. Essas são as 2 espécies de desapropriação mais importantes para o exame de ordem. São 2 desapropriações fundadas no interesse social, 2 desapropriações sancionatórias, para a reforma agrária e para a política urbana. Rapidamente, comentando outras espécies de desapropriação, a desapropriação indireta. Desapropriação indireta é o esbulho possessório praticado pelo Estado. É uma medida ilegítima que ocorre quando o Estado invade uma área privada sem justo título. Invade uma área privada sem um prévio decreto expropriatório. É uma desapropriação de fato, uma medida ilegal e abusiva que só permite ao proprietário que entre com uma ação de indenização por desapropriação indireta. Outra desapropriação é a desapropriação por zona. A desapropriação por zona é aquela que permite ser expropriada uma área maior do que a necessária para a realização da obra. Aí eu realizo a obra e depois eu revendo os imóveis do entorno. O objetivo da desapropriação por zona, que recai sobre uma área maior do que a necessária para a realização da obra, o objetivo da desapropriação por zona é absorver a futura valorização que a obra causará na vizinhança. A desapropriação confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição, que eu prefiro não considerar como uma desapropriação, mas como um outro instituto. Na desapropriação confiscatória, ou melhor, simplesmente no confisco, os bens utilizados para o plantio de psicotrópicos, para o cultivo de drogas, serão expropriados, diz o artigo 243 da Constituição, empregando a palavra equivocada, não é uma expropriação, mas serão expropriados sem qualquer indenização. E os bens serão destinados especificamente para o assentamento de colonos, para o plantio de alimentos e medicamentos. Essa não é, na verdade, uma desapropriação, é um outro instituto, o confisco, porque há uma perda do bem sem nenhum tipo de contrapartida. Há ainda a desapropriação de bens públicos. A desapropriação de bens públicos está prevista no Decreto-Lei 3365, a Lei Geral de Desapropriações do Brasil. Decreto-Lei 3365 autoriza a desapropriação de bens públicos, mas apenas se for vertical. E de cima para baixo. As entidades geograficamente maiores podem desapropriar as geograficamente menores. Então, a União desapropria estados, Distrito Federal e municípios, e os estados podem desapropriar bens municipais, sempre de cima para baixo. Sempre vertical e de cima para baixo, nunca de baixo para cima. O Estado jamais pode desapropriar bem federal,
assim como o município não desapropria nem bem público estadual, nem municipal. Por fim, todas as hipóteses que não se enquadram nessas espécies que eu acabei de comentar caem na regra geral da chamada desapropriação ordinária. A desapropriação ordinária é de competência de todas as esferas federativas, estados, Distrito Federal e municípios. Ela recai sobre qualquer tipo de bem, e a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Cuidado, hein? Só entidades federativas podem iniciar o procedimento expropriatório. Só entidades federativas podem expedir o decreto que inaugura a desapropriação. No entanto, é possível que outras pessoas jurídicas, especialmente concessionários e permissionários, ajudem, deem um apoio material à realização da desapropriação. Então, não confunda a competência para iniciar a desapropriação, expedir o decreto expropriatório, que só entidades federativas têm, com a competência para promover a desapropriação, realizar atos materiais e concretos tendentes à incorporação do bem no patrimônio público. Promover atos tendentes à realização da desapropriação é algo que concessionários e permissionários de serviço público, apesar de serem empresas privadas que não pertencem ao Estado, também podem promover, se houver expressa previsão na lei e no contrato. Não saia daí, daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Eu vou responder dúvidas dos telespectadores de todo o Brasil sobre espécies de desapropriação. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta. Chegamos então no segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Neste segundo bloco, o momento máximo da nossa interatividade aqui com vocês, serão respondidas perguntas enviadas pelos telespectadores de todo o Brasil. E você sabe que para participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para o endereço provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Mande seu e-mail com a sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida, a pergunta que você quer ver respondida no X da questão, no terceiro bloco, teste que caiu na prova. Mande para participar. Aí no próximo programa, a pergunta que eu respondo aqui no segundo bloco ou o teste que eu analiso no bloco final, serão a pergunta e o teste que você encaminhou. Separamos hoje 5 perguntas de espectadores de todo o Brasil. Vamos começar imediatamente. Primeira pergunta, na tela, para o Mazinha. Professor Maza, o que é título de dívida agrária? Meu amigo, título da dívida agrária ou TDA é aquilo que se paga ao proprietário de um imóvel rural expropriado para fins de reforma agrária. Lembra que a reforma agrária é uma desapropriação sancionatória, uma desapropriação punitiva, cujo objetivo é substituir o proprietário de um imóvel rural que desatenda a sua função social. E como punição estabelecida pelo ordenamento jurídico, a indenização será prévia, justa, mas não em dinheiro. O indivíduo expropriado recebe a indenização, paga em títulos de crédito. Esses títulos de crédito funcionam na prática como notas promissórias pagas pela União ao longo de um período de 20 anos. Lembre que o valor do título da dívida agrária deverá incorporar o valor do terreno expropriado, da área objeto da desapropriação, mas as benfeitorias úteis e necessárias não terão o valor incorporado no TDA. Isso porque é um requisito estabelecido pela legislação brasileira que o valor das benfeitorias úteis e necessárias deverá ser pago obrigatoriamente em dinheiro.
Como que funciona isso? Antes de iniciar o procedimento